Pessoal, vocês já tiveram a oportunidade de observar um corpo hídrico com essas características aí, ó, com água esverdeada, esse aspecto assim diferente, né, exalando mau cheiro. Essa situação aí retrata uma situação de uma lagoa em processo de eutrofização. Deixa eu tentar ajustar aqui a imagem para ficar mais fácil. Então, o que pode causar esse fenômeno? Esse fenômeno ele pode ser causado por despejo de elevada quantidade de matéria orgânica num corpo hídrico. Então, pode ser, essa matéria orgânica pode vir de esgoto, o vinhoto que é liberado da produção de cana-de-açúcar, rejeitos da fabricação de papel, dejetos agrícolas ricos em fertilizantes. E aí o que acontece? Bom, quando esse excesso de matéria orgânica ele cai na água, vou botar aqui na forma de esgoto, né? Ele cai na água, ele aumenta a proliferação de micro-organismos que vão para essa região para decompor essa matéria orgânica. Ao decompor essa matéria orgânica, aumenta a quantidade de nitrato e fosfato disponível na água. Esses nutrientes aqui, eles são importantes para a planta. Então, na sobra desses nutrientes, aumenta a proliferação de algas e de plantas aquáticas, né? A elódia, por exemplo. E aí, o que acontece? Essas algas e essas plantas aquáticas, elas não ficam submersas, elas ficam na lâmina d'água. Então, elas vão provocar a dificuldade de passagem de luz, né? Então, a luz que antes chegava até os estratos mais profundos da água, né? E permitiam que a fotossíntese acontecesse, ela agora fica bloqueada e esse processo fica prejudicado. Né? E uma outra situação é que quando essas plantas da superfície elas morrem, elas são mais uma fonte de matéria orgânica. Resultado, o que acontece com a concentração de oxigênio dissolvido na água? Ela cai assustadoramente. Bom, por que a taxa de oxigênio cai? Ela cai porque sem luz as algas submersas e as plantas aquáticas submersas já não conseguem mais fazer fotossíntese. Então, a taxa de oxigênio da água fica prejudicada por isso. E segundo, como eu tenho muita matéria orgânica sobrando, né, por conta de todos esses motivos que nós falamos aqui, ocorre uma proliferação dos seres decompositores. E esses seres decompositores, os fungos e as bactérias que migram para essa região para fazer a decomposição dessa matéria orgânica, eles são o quê? Aeróbicos. Eles vivem na presença de oxigênio. Resultado, eles consomem o oxigênio dissolvido na água. Bom, na próxima etapa aqui desse processo, sem oxigênio dissolvido na água, os primeiros a sofrerem com isso são os seres aquáticos grandes, que são os peixes. Eles morrem asfixiados, né? Então, o que a gente tem no final desse processo? Os peixes morrendo e na lâmina d'água, eles vão ser mais uma fonte de matéria orgânica, né? Além do esgoto, além das plantas aquáticas, e também vão bloquear a passagem de luz. Resultado, faltando oxigênio, quem sobrevive lá são os seres anaeróbicos, né, os decompositores anaeróbicos que conseguem viver na ausência do oxigênio. Só que ao fazerem a decomposição num ambiente anóxico, né, sem oxigênio, eles vão produzir sulfetos e metano, que é o que vai então provocar o mau cheiro, né, nessa região. Bom, a principal característica de um corpo hídrico em processo de eutrofização é essa lâmina d'água coberta ou de algas ou de plantas aquáticas, tá? E peixes boiando. O que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Bom, você pode dimensionar a quantidade de esgoto que você vai jogar lá. Existe um cálculo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, você pode dimensionar. Você pode tratar o esgoto antes de jogar lá e não jogar em latura. Ou ainda fazer a aeração desse corpo hídrico. Você pode borbulhar, fazer uma agitação mecânica, né? De modo que a oxigenação da água aconteça. Bom, nesses casos, muitas vezes, após esses processos de aeração da água, eles colocam peixes na água para funcionar como bioindicadores. Se os peixinhos, poucas horas depois, morrerem, é porque a taxa de oxigênio dissolvida na água ainda está muito baixa, certo? Então, a gente usa esses peixinhos aí como bioindicadores. Bom, Karime, em relação a esse cálculo aí de dimensionar a quantidade de esgoto, como que isso pode ser feito? Bom, um esgoto, por exemplo, né? E toda a matéria orgânica que ele traz, ele
tem como a gente calcular a DBO dele, a demanda bioquímica de oxigênio. O que é isso? A DBO é um cálculo que se refere à quantidade de oxigênio necessário para decompor aquele volume de matéria orgânica, certo? Então você tem como dimensionar. Bom, para tantos litros desse determinado esgoto, eu preciso de tanto de oxigênio dissolvido na água. Com isso você faz o cálculo comparativo e vê se aquele corpo hídrico pode receber todo aquele volume de esgoto que você tem, entendeu? Com toda aquela matéria orgânica, certo? Então tem aqui, ó, quanto maior a quantidade de matéria orgânica no rio ou no lago, maior será o consumo de oxigênio. Então, maior será a demanda bioquímica de oxigênio necessária para depurar aquele esgoto, certo?